noite a todos. Boa noite. É sempre muito, muito gostoso a gente estar aqui podendo retribuir alguma coisa de tantas coisas que a gente acaba recebendo aqui na casa. Não só os ensinamentos, mas a amizade, essa coisa boa da solidariedade, do sentimento, da recepção. Estou me sentindo queridíssima diante aqui do nosso amigo. Hoje o marido está prestigiando, o meu sobrinho está por aí, que eu disse assim, olha, o tema de hoje, nós estamos terminando o mês de setembro, e é um período onde existe uma coisa bem complicada nos dias de hoje, que é o problema da desistência da vida, né? Esses números são alarmantes, vocês estão cansados de ver pela televisão esse número de suicídios que acontecem diariamente. Às vezes aparece número até, a cada 1 minuto, 1 segundo, 4 pessoas se suicidam. E aí a gente fica muito, muito impressionado. Então eu espero hoje que a gente possa ter uma reflexão muito mais valorizando a nossa vida, porque se nós estamos aqui na casa espírita, nós não estamos nos fortalecendo para enfrentar essa grande dificuldade. Daí o tema, não desista, para todos nós aqui, não desistirmos, porque a gente nos fortalece com os ensinamentos de Jesus. A primeira coisa, vamos ficar para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, que não são poucos, são muitos. Cada história que a gente fica sabendo de uma determinada pessoa que diminuiu esse tempo que teria esse compromisso, são histórias tristes, de sofrimento, né? E que a gente deve sempre ter um respeito muito grande pelas pessoas que estão tomando essa atitude e não estão conseguindo superar as dificuldades. Então, esse primeiro slide aqui, a última palestra que eu dei com vocês, eu estava dividindo o livro dos Espíritos em 4 partes, e na última parte foi o meu tema da última palestra, esperanças e consolações. Então estou trazendo hoje esperanças e consolações novamente para nós. Por que esperanças e consolações? Porque, olha que ótimo, já está aqui, já achei. Por quê? Porque entre as esperanças e consolações, Kardec vai trabalhar as nossas facilidades, os nossos problemas dentro da doutrina. E aqui ele trabalha só as dores. A gente fica até meio impressionada quando ele vai tratar das dificuldades, das infelicidades, das perdas. E ele termina colocando entre todas as dores o suicídio. Eu queria que vocês localizassem. Se alguém quisesse assim ajudar alguém e quisesse ler um pouco mais, vai encontrar no Livro dos Espíritos, mais informações para a gente poder ajudar alguém que esteja assim com depressão profunda. Então compete a gente dar essa ajuda, E nas penalidades e gozo futuro, nós vamos colher futuramente como a gente trabalhou isso daqui. Então a gente vai ver hoje quais são as causas, no qual as pessoas vão abreviar a vida. Tem consequências? Tem consequências sérias. A gente não pode deixar de lado isso daí. As consequências variam de uma pessoa para outra,
né? Da maneira com que a gente assumiu aquilo, né? Com mais ou melhor dificuldade do ato que a gente praticou. E, ao mesmo tempo, não vou esquecer durante todo o período, mas para qualquer problema que a gente esteja passando, ou qualquer dificuldade que nós tivermos, sempre iremos trabalhar na doutrina, esperanças e consolações. Esperanças, por quê? Porque eu vou me preparar para aquilo que está para vir, né? Vou me preparar nesse momento para que eu caminhe com bastante esperanças, né? E mesmo que eu não caminhe tão bem, né? A gente sabe que a gente se perde nas nossas ilusões, nas nossas facilidades, né? Que a gente ainda tem, nós teremos consolações, porque os espíritos superiores vão nos dizer que qualquer que forem as nossas faltas, nós sempre teremos uma chance de resolver. De que maneira? Através das reencarnações, né? Através da expiação. Vou acertar aquilo que eu não fiz direito da outra vez, né? É sempre uma oportunidade de a gente estar refazendo essas nossas dificuldades. E não podemos esquecer, já que nós estamos falando de suicídio, casa espírita, doutrina espírita. Quando a gente assistiu aquele filme do Allan Kardec, logo o filme já começa com aquele jovem na ponte de Paris tentando suicídio quando ele encontra o livro dos espíritos, né? E aí ele desiste do ato. Então a gente já na doutrina já começa com o livro dos espíritos apoiando alguém que desistiu de abreviar sua vida. A gente sabe que na Gênese Kardec vai falar dos tempos atuais, esse período de regeneração, onde ele vai falar do problema da nossa saúde mental. A palavra loucura aparece nesse momento, mas qualquer problema mental era considerado como loucura, porque a medicina nessa época pouco poderia oferecer para a gente desse nosso lado psíquico, esse lado da dor da alma, né? E mesmo durante a codificação, um dos médiuns que psicografava Lacordaire, ele sofre aí por problemas de falência, né? Ele perde, então se desequilibra por causa do problema complicado. Então um médium de jovem, assim, bem firme, trabalhando para a codificação, ele acaba suicidando. E foi uma perda muito grande, interferiu muito em Kardec. E nós não podemos esquecer do suicídio de Judas, né? Que faz parte aí da nossa história do cristianismo. Mas qual é a esperança e a consolação de tudo isso daí? Todos eles foram consolados, né? E o próprio Judas ter Maria Santíssima. Porque Jesus, vendo toda essa dificuldade que iríamos passar, a gente está vendo na própria codificação que o suicídio na transição iria aumentar de uma maneira estrondosa, principalmente entre crianças, velhos, adultos, tudo isso daí. Ele já, vamos dizer, nomeou Maria Santíssima como a que foi proteger todas as pessoas que passassem do planeta Terra e estivessem passando por esse problema. Olha, a consolação já aparecendo nesse primeiro momento, né? Bom, as causas dos suicídios, elas são enormes, né?
Entre os jovens, normalmente, é distanciamento do entendimento de um lado mais espiritual. Como nós pais falhamos, às vezes, nesse tipo de orientação, às vezes damos mais importância para que o filho estude, faça faculdade, vai estudar chinês porque o mundo está mudando, é mandarim, que não sei o quê. Você fica tão alucinada com o preparo profissional dos seus filhos que às vezes a gente falha um pouco na orientação moral, na orientação religiosa, né? E a gente vê, então às vezes está faltando um pouco dessa orientação, até por causa do problema da própria idade. Entre os adultos, é a nossa fraqueza moral mesmo, mediante as provas que aparecem, né? Ou o suicídio em função de problema financeiro, problema passional, sempre ligado ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Então, a gente, durante a nossa conversa, a gente vai esmiuçar melhor as causas entre, principalmente, os adultos que recorreram a isso daí. E as consequências. Isso a gente cansa de ouvir já aqui nas palestras, que a primeira coisa que a pessoa, quando a pessoa já vai fazer um ato desse, ou ela se propõe que ela está em sofrimento, a pessoa quer acabar com o sofrimento e não acabar com a vida. Isso todo mundo repete, né? Eu quero terminar com esse problema que eu não estou conseguindo conduzir, mas eu quero viver. A primeira surpresa, então, depois, quando você comete o ato, é que você continua ainda, você fica meio que desequilibrado, você se surpreende porque está assistindo uma porção de coisas, não está entendendo muito bem, parece que você continua vivo, né? Vendo as dificuldades, e parece com mais problema ainda, e fica desequilibrado e não está entendendo nada daquilo que está acontecendo, né? Todo esse desequilíbrio continua até mais fortalecido, porque a pessoa continua ainda com o fluido vital. É o fluido que nós temos, a energia que nós temos para a gente vivenciar esse período de experiência de vida, né? Se eu tenho um fluido para 60 anos de idade e eu interrompo aos 40, eu ainda tenho fluido para mais 20 anos. Se eu interrompo a minha vida, para onde vai aquele fluido? Então, dá um desequilíbrio na pessoa naqueles primeiros momentos. Porque ainda aquele fluido, ele te leva ainda a sentir frio, já está virando um cadáver, né? Fome, sede, falta de ar, você fica sentindo tudo como você tivesse ainda a vida. E aquele fluido, até terminar, você gastar tudo aquilo lá, você começa a assistir coisas que você não continua entendendo muito bem, porque ainda você não se inteirou que você já não está mais vivo, né? Porque ainda a gente não entendeu, a gente está ignorando ainda aquela situação que a gente está passando, né? Bom, hoje eu comecei a me preparar para a palestra e acabei ficando nesse livro que é considerado não só por Chico Xavier, né, mas ele foi eleito um dos 10 melhores livros da doutrina que vai falar sobre mediunidade, sobre a própria doutrina espírita. Então, é Memórias de um Suicida,
e ele foi escrito por Ivone do Amaral Pereira. Vou falar, eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre Dona Ivone, e aí eu vou descobrir que ela, logo com poucos meses de vida, ela sofre um fenômeno que chama catalepsia, né? É como a pessoa tivesse morta, né? Os seus sentidos, tudo quase que paralisam, e naquela medicina, nesse período aqui, que a Ivone nasceu em 1900, devia ser, ela nasceu em dezembro, isso acontece logo no ano seguinte, não se tinha, em termos de medicina, não se tinha quase que nada. Então, enquanto a família preparava o bebezinho para ser enterrado, a mãe, muito preocupada, entra no quarto e pede para Nossa Senhora, né, que fizesse um milagre, né? Que ela queria essa filha viva, que essa filha ficaria, vamos dizer, trabalhando em função da religião, de ajuda aos outros. E essa criança, na hora que está sendo preparada para pôr no caixãozinho, mexe numa coroinha de rosinhas que tinham colocado, o espinho machuca um pouquinho a cabeça e ela acorda. Então foi todo mundo tira o caixão, tira a roupa, tira tudo, é como se tivesse acontecido um milagre. Então a vida de Dona Ivone já começa bem diferente, né? Bebezinho passando por essa experiência e recuperando logo na sequência. Era uma família pobre, ela com 4 anos de idade, ela via com a maior naturalidade os mortos, né? Ela olhava para o pai e não reconhecia o pai como o pai biológico dela, dessa vida, dizia: você não é o meu pai, o meu pai é aquele, e olhava do lado e falava: é Charles que é meu pai, você não é o meu pai. E ela falava uma porção de coisas que impressionava muito a família. E tinha muita dificuldade de aceitar, vivenciar naquele ambiente. Ela foi criada até uns 10 anos de idade com a família paterna, pelos avós. Depois, isso daí vai se passando, ela vai ficando mais velha e, vamos dizer, a figura dos Charles vai se afastando e ela vai assumindo o pai biológico dela, né? Com 8 anos ela ganha um livro dos espíritos do pai, ganha depois o Evangelho, e nessa época, onde a doutrina não tinha se organizado na forma que a gente vê hoje, para fazer um trabalho de orientação aos desencarnados, nessa época era feito em casas particulares, né? E ela, com 13, 14 anos de idade, ela já participava desses trabalhos mediúnicos. Para eles era ótimo, porque uma jovem de 14 anos... Aí eu estou vendo o fulano, na hora que eu recebi, ela falou assim: é um jovem, é não sei o quê. Tudo que ela ia vendo, ela ia comentando, o que facilitava o trabalho mediúnico para as pessoas. Então, né? Então, com 12 anos, ela já tem Evangelho, o Livro dos Espíritos pelo pai. Com 13, ela trabalha nas reuniões mediúnicas. E Dona Ivone tem vários tipos de mediunidade. Evidência, vocês estão vendo que desde pequenininha já está vendo tudo, né? Então, ela tem a evidência. Como ela é acompanhada sempre por Bezerra de Menezes, ela receitava para as pessoas doentes que iam procurá-la, geralmente, ou remédios de homeopatia, né? Então, durante muito tempo, ela foi conhecida como receitista.
a cidade onde ela morava. Ela nasceu em uma cidade pequenininha do Rio de Janeiro, e depois foi para Minas. A gente pensa que ela é mineira, que viveu sempre em Minas. Não, nesse momento ela está em Lavras, quando ela está participando já desses trabalhos mediúnicos, né? Outra, escrevia muito, escrevia poesias, escrevia contos para o jornal ali da cidadezinha. Então ela tinha vidência, ela escrevia, assistiu em Lavras muitos fenômenos de materialização. Ela tem até um livro onde ela conta que ela viu coisas incríveis em Lavras. E desdobramento é que ela vai trabalhar alguns livros. Esse livro foi principalmente em termos de desdobramento. O que é desdobramento? A pessoa, a parte material está aqui, e a sua parte espiritual é levada para os lugares aonde ela assiste, né, todos os acontecimentos, e depois o médium narra e ela escreve com mais facilidade. Por isso que no livro está escrito Ivone Pereira, não tem o nome do médium aqui, porque na verdade ela fez um trabalho de desdobramento, assistir a tudo o que o espírito desencarnado queria contar. Depois que ela assistia tudo, ela voltava para escrever, para passar para o papel, né? E tinha inclusive a narração do médium, né? Eu, no estudo de sábado, sempre reclamo lá em João e digo assim: ai meu Deus do céu, mas André Luiz podia falar mais do nosso lado, ele não conta muita coisa. Homem assim, é tudo meio resumido, né? A festa estava boa, ou não sei o quê. Quando eu peguei o livro da Ivone, meu Deus, a mulher é diferente. Quando a Ivone entra num prédio, tem 10 folhas para eu ler. Tem uma torre, vou contar a história da torre. A torre tem 30 páginas, a descrição da torre, o que tem, o que não tem, como vestia, se a pessoa tinha um turbante, se tinha uma pedra verde que representa o emblema da roupa. Meu Deus do céu, pedi tanto que o livro chegou. Que do André Luiz tem 100 páginas, o dela tem 600 folhas, ela escreveu, né? Então, mulher participando, ainda vai lá, assiste e conta a coisa diferente, né? Então a gente vai ter muita história. A mais conhecida, então, é a Memória de um Suicídio. Ela, olha, ela tem 26 anos de idade quando ela começa a ter as primeiras percepções de um espírito, Camilo Castelo Branco, que se aproxima e começa a contar para ela as primeiras informações que ele tinha passado do lado de lá. Então, vamos dizer, é um suicida que quer passar para nós encarnados a sua impressão do que ele viu do lado de lá. Né? Ele não tinha nada espírita, ele não tinha nada disso daí. Mas ele ficou tão espantado com o que ele viu do lado de lá que ele procurou uma pessoa, né, um espírito que tivesse que ele encontrasse essa facilidade de falar. A Ivone, durante as suas encarnações anteriores, ela foi suicida 2 vezes. E 2 vezes ela provocou suicídio na pessoa de quem ela gostava. Então ela é responsável por 4 suicídios. E quando pequena, antigamente, agora ninguém mais vê jornal, né? Mas tinha uma parte do jornal que tinha os óbitos, as pessoas que tinham falecido. E ela recortava
os óbitos das pessoas que tinham suicidado. Ela colava no caderno e depois ela rezava para essas pessoas. Olha como quando a gente está estudando aqui, a gente diz, olha, tem algumas coisas que se a gente prestar atenção, não é, João? Elas estão ligadas com alguma coisa do passado. E aí quando chegava a noite, ela ia rezar, estava no quarto dela, todos aqueles recortes que ela tinha feito daquele caderno, sentavam tudo perto dela, para ela fazer as orações. Então, olha como é a vivência de Dona Ivone, né? A experiência desde pequenininha e continuando em tudo isso daí. Ela recebe de Camilo Castelo Branco, durante 18 anos, vão chegando essas informações. Cada dia, não era uma coisa de todo dia. Às vezes ele aparecia, ditava alguma coisinha. Depois aparecia e ela continuando a tocar a vida dela, participando de atendimento das pessoas. Cidade pequena, ela era procurada, muito pobre, não é? Costureira, com muitas dificuldades. Não é? E depois de quase 18 anos, né, ela depois pega aquelas 600 folhas que ela tinha, ela datilografa tudo aquilo lá, pega aquele calhamaço e vai para a FEB. A FEB nessa ocasião era no Rio de Janeiro, ali pertinho. Né? Quando ela chega com aquelas folhas para apresentá-la para a FEB, porque antes de ser, não é como hoje, para editar você vai em São Carlos, conversa com alguma coisa, resolve. Não, primeiro vai na FEB, eles fazem a leitura para depois autorizar. O presidente da FEB, naquela ocasião, Manuel Quintão, nem dá muita importância para ela. Mundo machista, né? Nós estamos aqui envolvidos com as obras de Chico Xavier, tem muita coisa para ser lida, muita coisa para ser revista e para ser publicado. Olha, depois aparece, mas não vai dar para a gente ver. Nosso lar, mais ou menos, é nessa época aqui. O mundo está envolvido com Chico Xavier e ela vai ver todo aquele calhamaço. A gente sempre vou pôr fogo nisso daí, porque do jeito que foi desconsiderado, então eu vou queimar. Na hora que ela acende o fósforo para queimar aquelas folhas, então uma mão, ela vê uma mão invisível que diz: pare, guarde esses documentos que serão revistos mais tarde. Ela percebe a voz que é de Bezerra de Menezes, que acompanha ela desde pequenininha e que Chico Xavier vem dizer para ela que Bezerra foi pai dela durante 2 encarnações. Ele aparece depois como personagem em outros romances que ela escreve. E Bezerra foi a mesma coisa que Emmanuel foi para o Chico. Às vezes ele chegava e dizia: Ivone, leia, estude um pouco. Depois que estudar, pare de estudar, vai ler jornal. Para de ler jornal, agora vai ver notícias. Retome o estudo. Ele estava sempre, né, aparecendo, caminhando e orientando ela na sua formação. Né? Mais tarde, depois de todo esse tempo, primeiro eu contei que Bezerra, então, que ela sente pela voz que é Bezerra. Mais tarde, depois desses 18 anos, então Leon Denis, que é uma das pessoas que psicografa um dos romances dela, chega e diz: está na hora, vai pegar o calhamaço, porque está na hora da gente rever as suas anotações que foram guardadas. Rever por quê? Porque nós precisamos colocar nesses ensinamentos da doutrina espírita. Não é?
nós vamos enxertar essas informações com informações da doutrina espírita. Então, aí que vira, né, que se transforma numa obra espírita doutrinária. Porque com Camilo Castelo Branco eram informações do que ele via do mundo espiritual. Com Leon Denis era o que você viu tem a seguinte explicação baseada em Kardec. E ela era, sim, vamos dizer, ligada a Kardec, um entendimento muito profundo, e ela era muito rígida nesse entendimento. Por isso que depois ela é considerada, mais tarde, por um outro presidente da FEB, que eu acho que já ia um Vantuil, não sei o quê, que quando o Pella leva a obra e ele lê, ele fica espantado. É uma das melhores obras que chegaram nas nossas mãos até hoje, né? Então demorou aí um bom tempo e ela começou a escrever bem tarde. Ela começou a escrever com 26 anos de idade, sempre naquela vidinha mais simples, ali por Lavras. Depois ela foi para uma cidade no interior do Rio de Janeiro, mas sempre trabalhando em centros espíritas e fazendo todos os tipos de atendimento que uma pessoa tipo Dona Ivone poderia fazer, né? Então, esse é o sentido da gente, eu estar trabalhando, estar envolvido com essa obra. Então, Camilo Castelo Branco, ele vai começar a apresentar esse ambiente, né? Como é esse lugar aonde Dona Ivone vai transitar. Com o Camilo, que é o personagem que leva a Dona Ivone de um lado para o outro, e ele teve a companhia de 4 desencarnados. Então, primeiro eu quis mostrar para você, tudo vai acontecer aqui, vai ser nessa sequência. Então, isso daqui, normalmente a gente fala assim, Vale do Suicida, mas aqui durante o livro inteirinho é o Vale Sinistro que eles usam. Então, Camilo vai para uma colônia, né, espiritual. Quando nessa colônia, eu vou falar o que tem nessa colônia espiritual. É uma metrópole gigantesca, enorme, em termos de plano espiritual, né? Enorme. Existe um vale, em primeiro lugar é o vale, bem grande. Depois do vale, eles entram para um departamento que tem o nome de Departamento de Vigilância. Então, na hora que Camilo, junto com aquele grupo, entra primeiro no vale e depois eles vão, na sequência, eles entram para esse Departamento de Vigilância, que protege essa colônia correcional. Lá dentro, eles vão encontrar postos de socorro e uma torre que faz a vigilância de tudo que está acontecendo, fora da colônia e dentro da colônia. Lá dentro, na hora que ele entra, ele vai encontrar, vamos dizer, tudo murado, né? Como se fosse aquelas cidades da Idade Média que tem muro. Na hora que entra, encontra novos pavilhões que também são murados. Que pavilhões são eles? Do lado do pavilhão de hospital, onde vão ser atendidos, tem o Hospital Maria de Nazaré. Do lado esquerdo tem outro prédio enorme, tem o nome de isolamento, e do outro lado o manicômio. Então assim, vamos dizer que a gente está entrando numa cidade enorme. Lá dentro, depois de passar por tudo isso daí, existe o departamento de reencarnação, né? A pessoa, para sair de lá, né,
ela passa por vários tratamentos. Ela passa primeiro para o hospital, né? Depois que ela sai do hospital, ela vai decidir, junto com toda essa equipe, para onde vai. Se ela encarna novamente, ou passa para a reencarnação, ou se ela permanece lá para continuar estudando, participando, se fortalecendo mais, para quando reencarnar, está um pouquinho melhorzinho, porque ficou mais tempo, aproveitou mais, então tem um tempo maior, né? Tem um departamento feminino, porque o homem fica de um lado e mulher do outro. A justificativa, porque uma colônia muito presa no umbral ainda, muito ligada à terra, então os nossos instintos masculinos e femininos não podem ficar juntos nesse momento, que está sendo tratado, senão fica muito confuso. E a história é mulher de um lado e homem do outro, cada um tratando das suas dificuldades, e eles só vão se encontrar, né, para quem acaba ficando lá e querendo melhorar, nesse último estágio, que é a Mansão da Esperança na cidade universitária. Então, olha, gente, quando a gente pensa, eu tentei mostrar isso daí nesse sentido. Às vezes a gente fala negócio de suicídio, não tem um padrão, não é que todo mundo vai para o lugar, todo mundo vai para... Não, dependendo da dificuldade da pessoa, ela vai para um lado, vai para o outro. Dentro da colônia, são atendidos de maneira diferente, porque cada um com a sua culpa, né? Você não pode imaginar que uma mocinha de 15 anos, Romeu e Julieta, que se suicidou dentro daquilo, vai parar num lugar desse daí, né? Então a gente não pode generalizar nada. Quando fulano se deve... Não, cada um é um, cada um está colhendo de acordo com aquilo que plantou, que é lei, né? Se eu plantei pouco, né, então eu vou espiar pouco, menos, difícil. Agora, se eu carreguei na minha história, então eu vou para um lugar mais complicadinho. Por isso que tem alguns que só vão para o hospital, são tratados e depois já vão para a reencarnação. Quanto tempo fica? Tem gente que fica horas, tem gente que fica anos, e depois está escrito no livro, tem gente que fica séculos e séculos, escrito a palavra séculos 3 vezes. Que fez esse daí? Fez, né? Complicadinho, se prejudicou o outro e prejudicou uma multidão. Então não é todo mundo que vai para o mesmo lugar, que faz a mesma coisa. Mesmo aquele que ficou séculos e séculos, o que acontece? Todos têm possibilidade de melhoria, todos têm possibilidade de ser atendido, de melhorar. Tá? E o departamento feminino, para onde vão as mulheres, né? E a Mansão da Esperança. A descrição da Mansão da Esperança é muito interessante, porque como estou dizendo que mulher olha tudo, então tal departamento tinha arquitetura como se fosse hindu, tal lugar tem arquitetura como se fosse as igrejas de colônia, com estilo, ela vai fazendo a descrição de cada arquitetura, como se fosse a Grécia nos tempos antigos. Então você imagina o tipo de planta, de árvore, as alamedas, as avenidas. Então nem parece que nós estamos falando de uma região correcional. Bom, quem está aqui está aprendendo, está corrigindo, está melhorando e está caminhando. Então é esse o espaço por onde Dona Ivone transitou, né? E descreve a história de Camilo e os seus 4 personagens. Eu acho que o próximo são os personagens.
todos, naquele vale só pode, é o vale de suicidas. Não tem um outro tipo de recuperação. Camilo Castelo Branco, que é o escritor português super conhecido no século XIX, né? E que procura Dona Ivone. Ele teve um problema de cegueira nessa época, né? Complicado. Ele começou a achar que, como escritor conhecido na época toda, ele não teria mais chance de sobreviver, como, vamos dizer, como popstar, como ele era na época, né? Então, por orgulho e vaidade, ele dá o tiro no ouvido, né? Jerônimo, que é o amigo, era um comerciante de vinho, né? Também muito rico na época, e diante da falência, da perda e das dificuldades financeiras que ele enfrenta, ele dá um tiro no ouvido. O Belarmino, que está lá junto com ele, Queiroz e todos, professor universitário, lá da Universidade também de Coimbra, ele tem um problema de saúde, tuberculose. Vamos dizer que a tuberculose, na época, seria a mesma coisa que um câncer super, vamos dizer, avançado, né, dos dias de hoje, sem possibilidade de cura nenhuma. Então ele, diante dessa dificuldade, abreviou a vida, diante de uma doença que na época não tinha tratamento, não tinha cura, não tinha fixação. Ele bota os fundos. Mário Sobral, ele era o mais vaidoso, o mais falante, o orador, né? Fez direito em Coimbra, mas um bom vivan, como a gente diz hoje em dia, aproveitando a vida, esse lado material, ele perdeu-se nos instintos inferiores, né? Quer dizer, vivia aí meio que na farra, se apaixonou por Eulina, que era uma das prostitutas, que acabaram sendo amante dele. Enquanto ele tinha dinheiro, tudo muito bem. Depois chega um brasileiro endinheirado, ela troca e deixa o Mário. Ele, desesperado, procura, suplica, né, que volte, aquela coisa de gente super apaixonada, né, estrangula e depois, na sequência, ele entra lá, vai até a casa dela, estrangula e pega os lençóis, faz uma tira e acaba se enforcando. João Azevedo aparece quase que muito pouco durante as narrativas da história dele. Ele era um jogador, solteiro, ele perdeu tudo em termos de jogatina e depois ele toma o veneno. Então a história, tudo que eles vão passando esses quatro juntos, né? Eles se encontram nessa jornada passando por essa cidade, a colônia correcional. Né? Então, isso são as primeiras coisas. Olha, como a gente está sabendo, a pessoa, ela não quer morrer, ela quer livrar do problema. Então, Camilo, logo depois das suas primeiras horas, o que acontece? Ele fica desorientado e ele se sente ainda vivo, né? Como se ele não tivesse morto, como se ele estivesse ferido, porque ele vê sangrar, ele começa a olhar, não consegue entender realmente o que está acontecendo com ele, né? E ele fica perdido naquela escuridão e ele vaga por tudo aquilo, ouvindo barulhos, lamentos. Durante 2 meses ele fica caminhando por aquele espaço sem ter uma noção de mais nada. Num determinado momento, num certo dia,
ele vê uma multidão passando, ele entra com essa multidão, caminha junto, ele é levado com essa multidão e ele é conduzido, né? Aí toda aquela descrição, os lanceiros que conduzem esse grupo junto com os milicianos, são os soldados que conduzem, e na frente o comandante. Aí vem a descrição. O comandante era um moreno, estilo egípcio, um turbante na cabeça e uma esmeralda verde no turbante. O verde representa a medicina. Possivelmente o que estava conduzindo era o médico, né? E os enfermeiros que acompanhavam tinham um emblema, que era uma cor azul, que era a Legião dos Servos de Maria. Então, que estava conduzindo naquele grupo, se ele foi junto naquele grupo, e ele acaba, esse grupo acaba entrando num vale profundo, muito escuro, e já estava naquela escuridão, daquela vivência do cemitério, entra nesse vale, né? Logo eles começam nesse vale aparecem cavernas, e as cavernas são numeradas. Ele vai na caverna junto com aqueles 4 que a gente acabou de ver. Então, 5, esses são os companheiros, os 5 na caverna. Então, quando a gente já assistiu alguns filmes, e a gente vê como é esse espaço do umbral. Escuro, com lama, mal cheiroso, né? Com gritos, mas nós não podemos esquecer que quem chegou aí, independente de toda a descrição triste, é uma região de socorro. Eles estão ali naquele padecimento, é como se fosse uma, vamos dizer, uma experiência educacional complicada, triste, né? Porque você, nossa, eu estou no umbral e ela está dizendo que é um sistema de educação bom, vamos dizer, cada um recebendo de acordo com as suas dificuldades. Se teve alguém que ficou horas e alguém que ficou muito tempo, fica precisando daquela penalidade educativa, não é isso? E alguns ficam lá durante muito tempo, extinguir o fluido vital, não é? Por quê? Porque eles só são retirados daquele ambiente a hora que eles tiverem assim, o fluido vital quase que desaparecido. Já começa a ficar tudo meio cansado, tudo meio amoitadinho, e aí o fluido vital esgotado chega novamente essa caravana e vai chamando as pessoas pelo nome. Aí quando ele ouve o nome dele, Camilo Botelho, depois ele usa esse nome, Castelo Branco, e vai falando, né? Belarmino, João, Mário, ele é como se tivesse eles sentem que eles vão ser atendidos naquele momento, porque várias vezes a caravana passou e eles continuaram ali. Eles ficam ali no vale durante 3 anos. A caravana passava com uma certa constância. Só depois de 3 anos é que eles são socorridos no vale. Não é isso? Então, saindo, pode ir. Já mudei. Já foi. Quando eles saem, são socorridos pela caravana, saíram do vale, saíram das cavernas, colônia correcional. Então eles sabem um prédio enorme, bonito, uma bandeira lá em cima, lá, Legião dos Servos de Maria. Eles entram. Para entrar, a primeira coisa é identificação. Todos são identificados para poder entrar, porque vão ser tratados dentro da colônia. E é muito importante esse primeiro momento, porque cada um vai fazer, vamos dizer,
o seu RG ali e o que é que tem, o que aconteceu, qual foi o tipo de suicídio, de problema, aonde eles serão encaminhados. Né? E eles vão, depois de passar pela identificação, eles vão para o hospital. Vão ser tratados no hospital. Aí a descrição é muito bonita, porque depois de sair daquele vale escuro, chegar naquela cama limpinha, tudo em ordem, tudo vibrando gostoso, né? Dentro desse hospital tem a descrição do hospital maravilhoso, da aparelhagem, o tratamento que é feito, tudo com magnetismo retirando do sol, disso, daquilo. A gente fica espantado e nem entende muito bem de tanto tipo de tratamento diferenciado, porque está cuidando ainda da parte do perispírito desse pessoal, porque está chegando todo mundo lá muito mais com as dores materiais do que se sentindo um lado mais espiritual. Depois que passa os primeiros tratamentos, que eles vão melhorando, e através do exercício vai havendo uma reeducação moral, sempre tem estudo, gente. Quem não quer vir estudar, vai estudar. Porque ninguém escapa. Nem quem vai lá para ver quem é que vai para o manicômio, aqueles que estão ausentes, que não sei o que, passa por estudo. Então, não está por estudar. Né? Sábado. Assistem reuniões, visitam hospitais, tem as aplicações magnéticas para deixar todo mundo mais vitalizado, né? E não podemos esquecer que em todo lugar tem também regulamento. Hospital é para tranquilidade, é para se livrar daquele acontecimento anterior do suicídio. Então, vamos, outros assuntos, outras conversas, porque só esquecendo esse lado material é que você começa a entender mais o lado espiritual. Chega uma hora que eles estão lá no quarto conversando, começam a lembrar da família, voltam esse sentimento na época do suicídio e começa a haver uma discussão entre eles. Eles já estão saindo do regulamento. Então aí logo chega um militar ali que mantém a ordem e Jerônimo, que era o mais reclamão, desde o começo reclamava até não poder mais, não se conformava com nada, reclamava de tudo, vai para o isolamento. Quem não cumpre ordem, vai para o isolamento. Até passar por reeducar e poder caminhar depois para ver aonde que ele vai. Bom, segundo a orientação, cumpriu toda a tabela do hospital, chega o momento que eles têm que decidir. Vocês querem reencarnar? Pode reencarnar. Mas a orientação nossa é que continuem um pouco mais, se fortaleçam um pouco mais, para quando reencarnar, estar um pouco mais fortalecido com o tratamento, a reeducação do plano espiritual. Né? Então, alta hospitalar e poderiam enfrentar essa nova fase do jeito que eles quisessem. Então, dois depois decidiram pela reencarnação. Né? Decidiram Jerônimo, que é esse briguento que estava toda hora meio que discutindo, e Mário Sobral foi o que matou Eulina, a amante, e que não conseguia caminhar em função já do remorso de ter feito o que ele fez. Ele dizia assim, não consigo, eu preciso reencarnar, eu entendo as minhas dificuldades,
as dificuldades que eu provoquei e eu quero passar pela dificuldade. E teve um pouco mais de lucidez, de entender e começar a se arrepender do ato que ele tinha proposto, né? E, na sequência, olha essa aqui, como é que era a torre de vigia? Porque antes de ir embora, os auxiliares diziam o seguinte: bom, então vocês vão reencarnar e vocês vão reencarnar e vocês, os outros 3, vão continuar. Vamos dar uma volta para a gente estar reconhecendo melhor os ambientes porque vocês não conhecem. Porque até então eles só estão no hospital, não é isso? Saíram do vale e foram para o hospital. Vocês querem reencarnar? Vocês querem continuar? Então vamos conhecer a torre. E quando eles passaram pela torre, foi só para fazer a documentação. Então, a torre e o manicômio parecem aquelas fortalezas que a gente assiste em filme, que tem aquele fosso, que é protegido, que não entra ninguém. O hospital onde eles estavam não, era livre. Tinha jardim, tinha rosa, tinha tudo isso para ele. Na torre é um dos lugares mais importantes, porque na torre ficavam todos os telescópios, tudo que eles vigiavam o vale inteirinho. Porque as pessoas saíam do vale, porque a torre tinha esses telescópios possantes, né? Tinham telas luminosas onde eles poderiam ver até os lugares mais escondidinhos daquelas cavernas, eles conseguiam ver nessa tela, ou por luminosidade, aquele esgotamento do fluido vital. Então a torre continuava tudo. Que ela também defendia toda a colônia dos espíritos, vamos dizer, mais complicados, obsediados, que queriam entrar, queriam atrapalhar, né? E tinha um lugar que também era a oficina para consertar toda a aparelhagem da colônia inteira, um lugar onde ficavam aquelas pessoas da caravana, que eu disse, os militares e os lanceiros, e também foi ajeitado lá uma prisão. Então a gente, plano espiritual com tanta coisa, era onde eram encarcerados os espíritas que tinham provocado o suicídio e perseguição de muitas pessoas que eles provocaram suicídio. Por exemplo, Nero, né? Uma pessoa que matou muita gente, mandou matar uma quantidade muito grande, né? Pelo Império Romano. Ele mesmo matou a mãe, a esposa, provocou o aborto. No meio de tanta confusão, ele suicidou. Então, olha o peso, para vocês imaginarem as pessoas que vão para esse lugar, que são as prisões. Então, são pessoas que provocam suicídios em quantidade, trazem uma carga muito pesada dentro da sua história. Então, tem realmente prisão do lado de lá. Tá? E no manicômio, são aqueles alienados. Não é tipo manicômio quando a gente fala aqui na nossa experiência terrena, não tem nada a ver com os nossos manicômios. São pessoas assim, alienadas, né? Sofreram o suicídio através, até de uma maneira direta ou não, os viciados em cocaína, em álcool, né? E vão reencarnar depois como deficientes mentais, epiléticos e paralíticos. Então, eles passam por isso daqui. Mas a gente imagina que esse manicômio também tem lugares separados, o ambiente é bonito e tudo com muito sentimento e com muito amor. Então, não existe o seu olhar de julgamento. Aqui pra gente, quando alguém vai contar alguma historinha, a gente fica já fica julgando, mas não.
as pessoas são recebidas, né, por gente especial. Acho que para trabalhar numa colônia dessa, num lugar desse jeito, nós temos que passar por muitas reencarnações, porque aí nem é o conhecimento, é o sentimento. Né? Para você olhar uma pessoa dessa, que chega desse jeito, do jeito que eles chegam, grandes irmãos, e a gente ter aquele olhar amoroso, que ajuda a querer, porque sabe que aquela pessoa um dia vai ser uma pessoa que vai retornar e vai trabalhar e vai ser aquele auxiliar. Muitos desses que a gente coloca aqui, como miliciano, lanceiro, eles não têm um grande conhecimento intelectual, eles têm coração. Então, saber que tem isso daí numa colônia espiritual, que não tem nada a ver com o que nós sabemos aqui, é um consolo muito grande. Então, parar, a gente desencarnar e depois ir para uma colônia, estar recebendo todo o socorro, o mais amoroso que a gente não consegue imaginar. Foge, porque nós não temos esse sentimento. E a gente lê na Gênesis, ainda nós somos tocados pelo bem. Nós não sabemos o que é ser bom. Então é muito difícil entender. Eu refleti muito em cima disso daí. Que eu varro a minha pitangueira todo dia. Tenho uma técnica de usar vassoura até não poder mais. Mas não posso trabalhar lá. Eu trabalho com raiva na pitangueira. Não tenho sentimento para trabalhar, para varrer nesses lugares. Eu vou deixar esse lugar lindo para esse meu companheiro que está precisando sair do seu ambiente pesado, escuro, para perceber um ambiente mais leve e amoroso. Né? Olha como é essa espiritualidade. Tem gente lá que não está percebendo nada, precisa reencarnar. Chegou tão arrebentado nesses lugares aqui que eles não conseguem fazer nada. Nada vezes nada. Precisa reencarnar imediatamente para a pessoa ir se liberando do peso material que eles levaram para o lado de lá. Não adianta rezar, não adianta ficar indo lá. Não. Então eles têm toda a estratégia, né? Tem equipe para poder, é que a gente chama de reencarne imediato e compulsório, não é? Porque cada um vai para o seu melhor lugar, ou um lugar melhor indicado para a sua reencarnação. Escapou, né? O isolamento, eu falei para vocês, né? São as pessoas que têm sentimento, que precisam trabalhar muito a sua emoção doentia e exagerada. E geralmente, gente, esses departamentos, eles são, os diretores dos departamentos são padres católicos, né? Por que padre católico? E geralmente daquelas companhias que fizeram a catequese aqui no Brasil. Por quê? Porque quem está aí não tem quase noção nenhuma de espiritualidade. E eles têm experiência em catequese, em trazer os primeiros ensinamentos. Então todo mundo que chega precisa do quê? Os primeiros ensinamentos. Se reconhecer, em primeiro lugar, que é um espírito. Começa aí a primeira lição, né? Então não precisa, por isso é que eles são os grandes especialistas na Terra em catequizar. Quando a gente vai ver lá, os primeiros índios e tudo, isso era a companhia de Jesus que faziam esse trabalho. Então, a maior parte dos departamentos aqui é Padre Miguel de Santarém, não é?
sempre quase que ocupado por eles e por auxiliares católicos também. Olha, pela primeira vez aparece mulher aqui na Rosália, aqui no departamento de reencarnação, onde está chegando quem vai ser reencarnado. Já chegam homens e mulheres nesse departamento. Né? E então é muito interessante a gente ver que para reencarnar, esse departamento assim, ele é tão minucioso, né? Um lado que entra, que é o reconhecimento, o outro lado vai ver o tipo de reencarnação. Se eu suicidei, será que ele vai voltar com esse problema agora? Mas não pode ser com muita intensidade, senão ele não cumpre a reencarnação. Então tem que ser de uma maneira mais leve. É medido tudo. Não é porque eu dei um tiro no ouvido eu já vou voltar surdo, algum problema assim. Não. Se diante da minha reencarnação eu não tenho ainda força para enfrentar aquilo que provocou meu suicídio, eu vou voltar com uma dificuldade. Vocês dizem aqui que a gente paga em pequenas prestações? Vem em pequenas prestações para a gente ir aos poucos, vamos dizer, aliviando aquilo que a gente fez anteriormente. Né? Então, tudo é aprovado com autorização e, né, mesmo reencarnando depois de tanta dificuldade, aqui reencarnado, ainda continuam tendo ligação com os mentores da colônia espiritual. Eles estão atentos aos reencarnados suicidas. Então, olha como eles são atendidos, né? E uma coisa, a gente vê a pessoa que faz algumas tentativas, existe uma proteção de tudo quanto é lado, porque às vezes a família do suicídio, mas eu não percebi, eu não fui atenta, fica com todo mundo, a família com aquele complexo de culpa quando acontece qualquer. Não, ninguém está tão desamparado. Para isso aí, aquela família foi escolhida e aceitou enfrentar aquela dificuldade. De acordo com o relato, o plano espiritual está atento. Agora, é esse o momento da fragilidade, porque foi nesse momento, nessa idade, que você abreviou a sua vida. Então tem toda uma atenção que a gente fica impressionado, né? Então esses dois aqui vão reencarnar e a gente sucumba sobre a hora. E um outro grupo que quer avançar vai para a Mansão da Esperança, na universidade, tudo isso. Mas a escola do Camilo, depois ele tem uma regressão num dos aparelhos que tem aqui. Aníbal de Silas era um dos professores que dava. Sabe aquelas crianças que vieram até Jesus, que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas? Aníbal de Silas era uma daquelas criancinhas que foi evangelizada por Jesus. Então Aníbal está aqui ajudando para dar os primeiros ensinamentos de Jesus. É feito por ele. Esse outro professor na faculdade da autoeducação e esse daqui participa da parte prática disso daí. Quem era esse Camilo que vem dar as instruções para Dona Ivone? A história dele começa na Gávea, né? Ele era uma pessoa muito comum, com muitos problemas, muita coisa, soldado, sem eira nem beira. Ele sai da Gália, né? E desce e vai para Jerusalém. Em 33 anos de Cristo, ele chega justamente no período aonde era o dia do Calvário. Ele não fez parte daquela turma. Ele é, vamos dizer, um soldado que desce e chega por aí. E não sente nada, é uma pessoa que vai ser crucificada, acompanha, tipo assim, bandoleiro, que eles dizem, né? Não tem sentimento,
era um tipo mercenário, né? Luta, ganha dinheiro em cima daquilo ali. Essa reencarnação desde Cristo até o século XVII, ele encara e reencarna do mesmo jeito, aproveita muito pouco nessas desencarnações. No século XVII, ele está ali, renasce na região de Toledo, Idade Média, tem uma confusão lá grande, ele nasce pobre, se apaixona por uma pessoa, que depois casa com outra, ele persegue essa pessoa aqui, né, tortura, mata, fura os olhos. Olha só, no século XVII, eu até coloquei, ó, ele se suicida em 1890. Ele vem expiar a cegueira que ele provocou em Jacinto no século XVII. Que ele manda, além de colocar na masmorra, de perseguir, de mil coisas, ainda ele funda com ferro quente o olho. Jacinto de Ornelas, né? Quando no século XVII ele, escritor, tem o problema da cegueira, quem está por ali era quem não tinha perdoado ainda ele pelo problema. Ele tinha que espiar ainda aquele problema nessa relação. Né? E aí a gente encerra toda essa história vendo como era esse espaço, né? E agradecemos. Qual é o nosso papel em primeiro lugar? Nos fortalecer com os ensinamentos que a doutrina nos dá. Depressão profunda. Nós não somos tão fortes assim que a gente acredita que sozinho a gente vai vencer essas dificuldades. A gente cansa de ver a declaração de Divaldo, coçando Klinger, de tanta gente assim, que a gente tão forte, mas ainda a gente vê que ainda somos frágeis, porque nos distraímos das nossas dificuldades. Então, ficar atentos, porque nós somos assim, um ser integral, matéria e espírito. Às vezes estamos muito voltados para a nossa matéria e distraídos com o nosso lado espiritual. E um conselho que eu ouvi do Irahá: a gente tem que ir para a luta, a gente vai para a luta com tudo que a gente tem. Numa guerra, a gente não vai para uma coisa só. A gente vai com o exército, a marinha e a aeronáutica. O exército, nós temos que procurar o nosso médico, que vai cuidar do nosso território, do nosso material. Nós temos que ter a nossa marinha, não é? Além do médico, vamos lá com o psicólogo, não é? Cuidar das nossas lágrimas, do nosso choro, da nossa dificuldade, do nosso sofrimento. E vamos carregar também a aeronáutica, que está no ar, que é o sublime, é a religião. Então não podemos ficar fora dessas forças que nos ajudam. E também tem as forças auxiliares, que são os nossos amigos, né? São os bombeiros, e é a nossa família. Então, amigos, um ajudando o outro. Família, né? A possibilidade da família é que um ajude o outro. Daí essa noção de família. Programar junto, chegar junto e continuar ajudando junto. Porque sozinhos somos muito frágeis. Desculpa, Deus, fiquei muito empolgada com a história de Dona Ivone. Mas se puderem, não é um livro fácil de ler, tem estudo. Eu vou ter que reler isso daqui devagarinho. 1, 2 páginas por dia. Porque é só assim que a gente vai entender os ensinamentos que estão aqui. Dona Ivone foi muito bom. A gente teve aqui os nossos auxiliares de Montenegro, né? E nos ajudou bastante. Uma boa reflexão para todos nós.